1 de Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Primeira carta do apóstolo Pedro, do capítulo 1 do versículo 1 ao versículo de número 6. Mais uma vez, acompanhem, mesmo assentados, com bastante atenção, o que diz a palavra de Deus. Mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissa ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer por estarmos em tua presença e podermos ouvir a tua voz, ó Deus. Já ouvimos a tua voz pelos textos que foram pregados, que foram lidos nessa manhã, e agora ouviremos a tua voz através do texto que será pregado, ó Deus. E ao ouvirmos a pregação da tua palavra, Pai, que os nossos corações não venham a endurecer, mas que sejam quebrantados e nós possamos nos curvar diante da tua voz. Que o Senhor Deus possa mais uma vez usar a minha instrumentalidade para que a tua igreja, Santo Deus, seja edificada. E que o Senhor prepare o coração da igreja para receber a santa semente nessa manhã. E essa semente, ó Deus, possa frutificar em nossos corações. Que não seja apenas algo teórico, mas que vire prática em nossas vidas. Que o Senhor assim nos dê ouvidos para ouvir. Que o Senhor nos ajude a compreendermos o que o teu Espírito quis comunicar ao teu povo quando inspirou o teu servo Pedro a escrever essa porção da palavra. Que o Senhor Deus assim abençoe tanto aos homens, as mulheres, jovens, adolescentes e as nossas crianças, ó Deus, que ficam para ouvir a tua voz. Que o Senhor Deus possa alcançá-las. E nós sabemos que o Senhor Deus pode fazer isso. E por isso elas ficam para ouvir a tua palavra e serem abençoadas pela mesma. Que assim o Senhor Deus abençoe tanto a esse que fala como aos que escutam. É o que nós te rogamos, ó Pai Santíssimo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O que você mudaria na sua vida por alguém? Quais seriam as mudanças que você chegaria a fazer por alguém que você tem apreço? Mudar os seus conceitos, as suas convicções, as suas filosofias. Talvez você mudasse pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais, por alguém que você tem apreço. Talvez você mude muita coisa, muitos pensamentos que você aprendeu durante toda a vida. O marido deve mudar bastante, os seus conceitos quando ele casa, O homem deve mudar os seus conceitos, muitas coisas, muitas práticas, muitos costumes que ele tinha quando era solteiro, ele muda por causa da esposa. A esposa também deve mudar muita coisa por causa do seu próprio marido. Os filhos vão também, com o tempo passando, quando os filhos, na verdade, entram em nossas vidas, tem que haver mudança. Não tem como você não mudar o seu estilo de vida quando
quando você é pai, quando você é mãe, né? Muda totalmente. Quem disser que não muda, não está dentro da realidade. Filho muda sim, e apesar de tudo, nós temos que entender que pela graça de Deus muda para melhor, né? Os filhos sempre são sinal de bênção em nossas vidas. Mas o que você mudaria na sua vida por causa de Cristo? Quando Cristo entra na sua vida, quando o Evangelho lhe alcança, e aí você teve uma vida toda de pensamentos, convicções, aprendeu muitas coisas, e aí de repente você é confrontado pelo Evangelho. E aquilo que a sociedade tem como certo, que muitas vezes é contrário à palavra de Deus, e você precisa mudar o seu pensamento. Você precisa agora seguir a Cristo. Principalmente você, mulher. O sermão, hoje, pela graça de Deus, ele está direcionado mais às mulheres. Veja que Pedro escreve 6 versículos desse capítulo, a qual ele se refere a você, mulher. É por isso que nós temos certeza que a Bíblia não é machista, Não tem nenhum um texto que tenha tantos versículos direcionados apenas para os homens. Mas você, mulher, tem aqui o privilégio de ver que Pedro escreveu 6 versículos direcionados para você. E isso é bênção de Deus. E ele vai falar exatamente que nós temos, que você, mulher, tem que mudar muitas coisas por causa de Cristo. Muitas convicções que haviam na sua vida, muitas formas de viver que você aprendeu durante uma vida toda, quando Cristo adentra o seu coração, ele promove essa transformação. Ele traz essa mudança de vida. E é exatamente sobre isso que Pedro trata nessa perícope, quando ele vai em direção às mulheres. E se Pedro, ele está inspirado pelo Espírito Santo de Deus e ele vai se dirigir a algo específico, é porque algum problema estava acontecendo ali. E ele precisa corrigir esse problema na igreja. Pedro escreve de forma pastoral. E a verdade, irmãos, que vai nos saltar aos olhos, é que mulheres sejam parecidas com Cristo. Sigam o exemplo de Cristo. E nós veremos aqui 3 pontos. Mulheres sejam submissas, como Cristo foi, sejam modestas e sejam exemplares nesse mundo caído, sejam exemplos para todos os outros desse mundo caído que olham para você. Irmãos, nós aprendemos nessa carta que Pedro escreve essa sua primeira epístola para levar consolo àqueles irmãos que estão passando por lutas, dificuldades, irmãos que têm enfrentado perseguição. Nós sabemos que Pedro escreve essa carta de forma original a igrejas que vivem ali nas províncias romanas. E aí nós sabemos que o Império Romano, ele era, como todo governo caído, inimigo da Igreja de Cristo. E isso causava muitos problemas para aqueles irmãos. E Pedro escreve essa primeira carta para levar esperança, consolo para aqueles irmãos. E nós vemos que por nenhum instante o apóstolo Pedro, ele traz um falso ensino, dizendo, olha, não, vocês não se preocupem que os problemas eles vão acabar. Esse sofrimento que vocês estão passando, agora que vocês são crentes, ele vai sumir. Não, Pedro não traz esse falso ensino. Porque desde a queda, irmão, nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos lutas. O que Pedro anima esses irmãos é mostrando para eles aquilo que Deus já realizou em Cristo Jesus, em prol de suas vidas. Aquilo que já foi feito por eles. Ele fala da eleição, da regeneração, de bênçãos celestiais, do alto, e que de fato mostrando que aqueles irmãos, apesar dos percalços da vida, apesar das aparentes derrotas que a igreja pode sofrer, porque se nós estamos em Cristo, somos mais que vencedores, então o que nós enfrentamos nessa vida são aparentes derrotas, eles poderiam ter esperança em meio a toda aquela luta em Cristo Jesus. Mas Pedro também exorta aqueles irmãos a terem uma vida centrada na palavra de Deus.
Ele exorta aqueles irmãos a terem, de fato, uma mudança de vida, uma transformação de vida. E por isso ele chega para eles e diz: ó, sejam santos como o vosso Deus é santo. E nós sabemos que isso só é possível revestido por Cristo, né? Estando em Cristo é que nós podemos ser, de fato, sermos santos como o nosso Deus é santo. E o nosso Deus, ele é santíssimo, né? Nele não há trevas nenhuma. E dentro dessas exortações de Pedro, ele entra na questão da submissão. Primeiro ele fala de forma bem aberta, quando ele diz: sejam submissos às autoridades. Sendo essas autoridades constituídas por Deus, quer você goste, quer você não. E era algo bem complicado, porque a autoridade daquele contexto, a autoridade máxima era Nero, né? Um homem louco, perseguidor da igreja. Mas aqueles irmãos, agora como crentes, talvez ainda queriam desrespeitar aquele governador, aquele governante. E Pedro diz: olha, não, sejam submissos às autoridades por causa do Senhor, porque isso emana de Deus. Não há autoridade que não tenha sido constituída por Ele. Depois Pedro vai para algo mais específico e diz: olha, sejam submissos aos senhores, aos patrões. O que Pedro está reivindicando aqui, irmãos, é o cumprimento do 5º mandamento. Essa questão do respeito às autoridades. E ele vai usar exatamente o exemplo de Cristo, que se submeteu. E nós vimos aqui que Cristo, ele se submete a Pilatos, dizendo: nenhuma autoridade teria sobre mim, se do céu não tivesse sido te dado. Ou seja, Cristo reconheceu a autoridade de Pôncio Pilatos, um homem covarde, um homem ímpio, mas que tinha sido revestido de autoridade pelo próprio Deus. E sobre a vida do Cristo encarnado. Mas agora, Pedro, irmãos, ele sai dessa questão de fora e vem para dentro do lar. Ele vai tratar de questões dentro dos lares. E como eu já falei, se Pedro vai falar é porque havia problemas que precisavam ser corrigidos, assim como o apóstolo Paulo também faz na sua carta aos Efésios e também na de 1 aos Coríntios. Havia ali algo que estava acontecendo e agora Pedro precisa pastoralmente orientar aquelas irmãs, para que elas comecem a andar segundo aquilo que diz a palavra de Deus. Os homens não fiquem muito animados, porque na próxima vez que eu vier aqui, nós vamos pregar o versículo 7. E aí Pedro também vai nos ensinar o que é ser um homem de verdade, né? Porque às vezes a gente anda em certos caminhos que nós aprendemos e achamos que somos homens, né? Porque somos grosseirões, somos os fortões. E aí Pedro vai mostrar o que é um homem segundo o Evangelho. Um homem segundo Deus. O que é de fato uma masculinidade bíblica. Mas hoje, apesar de que vai haver algumas aplicações para todos, o sermão é mais direcionado às irmãs. E a primeira coisa que Pedro, irmãos, ele traz é a questão da submissão. Ele vai dizer no versículo 1 e 2, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. E o que nós observamos, irmãos, é que Pedro fala numa submissão ao marido, né? E aí as feministas já se tremem, né, quando elas escutam isso. Elas ficam tremendo por dentro quando ela escuta que a palavra de Deus, ela diz que a mulher deve ser submissa ao seu próprio marido. Até mesmo aquelas que se dizem feministas cristãs, né? Que as pessoas vão criando as modalidades, né? Nós sabemos que alguns ismos, eles não se encaixam com o cristianismo. O pastor Milton deu aula aí nas quartas-feiras sobre alguns ismos, né? E eu acho que ele falou sobre o feminismo. Vocês devem ter visto que o feminismo, não existe essa questão de feminismo cristão, porque não se encaixa com o cristianismo. Talvez o único ismo que se encaixa com o cristianismo é o calvinismo, né? Mas fora esse, talvez, eu não me lembro aqui nesse instante de outro. Mas aí as feministas, mesmo que sejam essas feministas cristãs,
elas se tremem diante dessa ordem de Pedro, vindo da palavra de Deus, dizendo que igualmente as mulheres sejam submissas ao próprio marido. E muitas vezes vão se questionar o seguinte: não, mas espera aí, essa submissão, ela só veio após a queda. Antes não tinha isso, mas isso não é verdade. Nós sabemos muito bem que Deus, Ele cria dois seres iguais, mas não igualitários. Não é um igualitarismo que Deus cria. Deus cria dois seres iguais, com o mesmo valor, mas com funções diferenciadas. Nós sabemos que Adão, ele é criado para governar. E é por isso que ele é criado primeiro. Quando nós vamos lá no Gênesis, capítulo 2, verso 7, nós vemos que a palavra do Senhor diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Lá no capítulo 1 nós vemos que é demonstrada a criação dos dois, né? Que Deus criou homem e mulher. E lá no capítulo 1 parece que foram os dois ao mesmo tempo. Mas ali é como se a lente estivesse mais afastada. No capítulo 2 parece que a lente ela se aproxima e foca na criação. E aí nós percebemos que há uma diferença nessa criação. Porque no versículo 7 nós vemos que o homem foi criado do pó da terra. E só no versículo 18 é que nós vemos que a palavra do Senhor diz assim, em Gênesis 2,18: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Né? Então veja aí um dos motivos do casamento, né? É que não é bom que o homem esteja só, é que o homem precisa de uma companheira. O homem precisa dessa aliança de companheirismo, como diz lá o Jay Adams, né? Então veja que a mulher, ela é criada depois. Então o homem, cronologicamente, ele já era mais capaz, já era mais preparado para quê? Para governar, para ser essa autoridade que deveria cuidar dessa mulher, que deveria protegê-la, que deveria prover na sua vida. E a mulher seria a sua auxiliadora idônea, aquela que iria completar a sua vida. O homem feito para governar e a mulher feita para ser a sua auxiliadora, que entenderia a missão do marido e se submeteria de forma graciosa àquele homem. Mas aí veio a queda, né? Veio a queda. E a queda bagunçou tudo. E lá no capítulo 3, que nós sabemos de Gênesis, que é o capítulo da queda, a qual Satanás ele se aproxima e vai até a mulher, né? Ele passa por cima da autoridade do homem e vai até a mulher para persuadi-la a cair, e assim ele consegue. Exatamente esse argumento de que a mulher foi enganada, que Paulo usa lá na carta a Timóteo, para que a mulher não possa ensinar. Porque muitos vão dizer assim: não, espere aí, Paulo está dizendo isso por causa do seu contexto machista, né? A qual a mulher não poderia ensinar. Mas o argumento que Paulo usa lá na primeira carta a Timóteo é um argumento teológico. É que a mulher foi enganada. Ela foi enganada. Adão não, Adão sabia exatamente o que estava acontecendo. Como eu falei, ele cronologicamente ele era mais preparado, ele deveria ter defendido a sua esposa. Ele deveria, como homem que estava ali para exercer autoridade, ter pisado na cabeça daquela serpente. Mas ele não o fez. E os nossos pais pecam. E aí, com o pecado, entra todo o problema da submissão. Porque no versículo de número 16 do capítulo 3, no final diz assim: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. O homem foi feito para governar. Mas agora a mulher se revolta, né? Ela não quer mais ser submissa. Ela não quer mais reconhecer a autoridade masculina. E aí a mulher quer se impor. E aí o homem toma bolacha na mulher, por quê? Porque ele foi feito para governar e ele não aceita que a mulher se imponha. E aí se faz necessário hoje ter a lei Maria da Penha para defender as mulheres.
por causa da ignorância do pecado, que o homem feito para governar, ele quer que a mulher se submeta a ele de qualquer forma, mas agora ela com o pecado, ela não aceita esse governo. Há pouco tempo eu estava vendo uma reportagem sobre violência contra a mulher, e uma delegada ímpia, né, estava dizendo algo bem parecido com o que Deus diz aqui. Ela fala, a mulher moderna, ela conquistou muita coisa, e ela não reconhece mais a autoridade do homem, e ela se impõe. E aí o homem não aceita que a mulher se imponha, que ela queira governar, e o homem passa a agredi-la, por causa do pecado. Uma autoridade que foi perdida, uma submissão que seria graciosa, mas que em Cristo isso deve ser renovado, deve ser refeito. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo número 11, a partir do verso 3, que é um texto que é muito falado por causa do véu, mas nós não vamos tratar do véu hoje, tá bom? Quem vai tratar sobre o véu é o pastor Milton, quando for pregar nessa perícope. Mas o ponto central dessa perícope não é o véu, mas sim a autoridade. E a partir do verso 3, o apóstolo Paulo, escrevendo àquela igreja, ela diz, quero, entretanto, que saibais ser Cristo a cabeça do homem, a cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Veja, assim como Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher. E tem que ser mesmo, viu, irmãos? O homem tem que exercer essa autoridade, essa responsabilidade. E não tem aquela história do homem ser o cabeça e a mulher ser o pescoço que move a cabeça, não. O homem tem que exercer a autoridade porque esse peso está sobre ele, ele foi feito para isso. E aí o apóstolo Paulo continua, todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rapa o cabelo, mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como um sinal de autoridade. Então, a mulher deve estar debaixo da autoridade de um homem, assim como a igreja está debaixo da autoridade de Cristo. E se nós pensarmos bem, irmãos, quando é que a igreja está indo bem? É quando ela está submissa a Cristo. Quando é que a igreja está indo no caminho certo? É quando ela está debaixo da autoridade de Cristo. É quando a igreja reconhece o papel de Cristo na sua vida. Aquele que a ensina, que a protege, que cuida. Assim também as mulheres devem olhar para essa questão da submissão ao marido, que não é demérito nenhum. E é exatamente olhando para Cristo que nós vemos que essa questão da submissão, que foi criada antes da queda, não é demérito nenhum, porque Cristo, sendo Deus, Deus de Deus, coeterno, coglorioso, Deus sendo a segunda pessoa da Trindade Santíssima, ele se submete ao Pai. E ele não se torna menos Deus por causa disso. E ele não se torna menor do que as outras pessoas por causa disso. É nesse sentido, mulher, que você deve entender o papel submisso da mulher dentro de um casamento. E é exatamente apontando para Cristo que Pedro reivindica essa submissão, que ele diz, mulheres, sede vós igualmente. Por que é que Pedro usa esse advérbio, igualmente? Porque ele está ligando esse texto ao que ele já falou atrás. De que nós devemos ser submissos às autoridades por causa de Cristo. Por causa do exemplo de Cristo. Que nós devemos respeitar os senhores, aqueles que têm autoridade sobre nós, por causa de Cristo. E é igualmente por causa de Cristo que as mulheres deveriam ser submissas aos seus maridos.
E aí ele vai dar os motivos. Se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Se o marido ainda é ímpio, né? Se o marido ainda rejeita a palavra de Deus. Entenda, meus irmãos, não é uma liberação para casamento misto, viu? De crente com incrédulo. O que acontecia ali é que mulheres ímpias, casadas com homens ímpios, se convertiam. E o marido não. E elas continuavam casadas com ele, como o apóstolo Paulo orienta, enquanto eles permitirem, continuem casadas com ele. E muitas vezes esses maridos queriam levar as suas mulheres para os templos idólatras, e elas não deveriam ir, porque a submissão nunca é cega. A submissão sempre ela deve ser derivada da palavra de Deus, a autoridade que se tem sobre alguém deve ser derivada da palavra de Deus. Mas assim como enquanto os governantes não estiverem contra a palavra de Deus, eles deveriam ser honrados, devem ser honrados, obedecidos, assim também os maridos, enquanto eles não estiverem fazendo algo ou exigindo algo contrário àquilo que diz a palavra de Deus, essas mulheres deveriam obedecê-los, serem submissas a ele. Talvez o que acontecia é que por ser um homem incrédulo, a mulher dizia, não, se ele é incrédulo, eu não vou mais obedecê-lo não. Eu não vou mais ser submissa, porque esse homem não se converte. Ele não muda de vida. Aí Pedro escreve a carta dizendo, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Né? Aí eu abro aqui mais um ponto dizendo aqui, ao marido, viu? Uma mulher deve ser submissa ao marido. Namorada não precisa ser submissa ao namorado. Noiva não precisa ser submissa ao noivo. Uma mulher solteira deve submissão ao pai, porque é ao pai que ela pertence. A mãe, a liderança da igreja. O que Pedro aponta aqui, que essa submissão, ela se dá quando você casa. Quando você casa, você deve ser submissa ao seu próprio marido. Mesmo que ele seja um marido descrente, que ele ainda rejeita a palavra, que ele ainda não obedece a palavra, para que ele seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da esposa. E também, irmãos, nós não podemos compreender que apenas o procedimento vai converter esse homem. Não é aquela frase que muitas vezes é usada, né? Eu vou sair para evangelizar e quando for preciso eu usarei palavras. Isso não é possível. Ninguém se converte sem ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A questão aqui, irmãos, é que através do seu bom procedimento, essa mulher possa atrair esse marido incrédulo para ser confrontado pelo evangelho. Que ela possa atraí-lo para que ele venha ouvir a palavra de Deus. Sim, Paulo disse que o homem incrédulo, casado com a mulher incrédula, com a mulher crente, ele se torna santo. Mas não apenas pelo casamento, mas porque ele está mais próximo do evangelho. Há uma possibilidade maior ali. E essa mulher deve, pelo seu bom procedimento, ganhar esse marido. Que ele possa pensar, essa mulher vai para a igreja, eu reclamo, eu não gosto, mas o procedimento dela mudou tanto. Ela foi transformada por esse Cristo que ela diz, que ela serve. E o nosso procedimento, irmãos, não só dentro de um casamento, mas em todos os lugares onde nós andamos, é muito importante. Não que as pessoas vão ser salvas apenas ao olhar o nosso procedimento, mas dá o bom testemunho, glorifica a Deus. E pessoas podem olhar para nós, tendo sido transformados pelo Evangelho, e dizer, eu quero isso aí também. Era assim que essas mulheres deveriam se comportar. Ter um proceder diferente dentro do seu próprio casamento, por causa de Cristo. Porque o marido, diz o verso 2, iria observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Ou seja, a mulher não precisava ficar pregando o evangelho para o marido.
Ela não precisava ficar falando da palavra de Deus constantemente para ele. Mas o seu bom procedimento faria, talvez, que ele viesse à igreja, ouvisse a pregação e fosse transformado pela palavra de Deus. Essa é a aplicação. Mas existe uma outra aplicação aqui que serve para todos nós, né? A mulher não deve tomar a frente de nada no lar. No caso aqui, a mulher casada com o marido incrédulo. E ela não precisava ficar ensinando a palavra de Deus para ele, ela precisava ter um bom comportamento para que ele fosse atraído para ouvir o evangelho. Mas muitas vezes, irmãos, dentro de um lar cristão, é a mulher que toma a frente. É a mulher que toma a frente. Muitas vezes, dentro de um lar cristão, é a mulher que tem que trazer o marido para a igreja. Que tem que chamar para fazer o culto doméstico. Que tem que acordar as crianças para vir para a igreja, arrumar, pegar as Bíblias. A mulher tem que tomar a frente, senão o marido não vai. Isso é pecado também. A mulher não foi feita para conduzir a dança, ela foi feita para ser conduzida, e o marido tem que conduzi-la. Mas cada vez mais nós temos visto homens fracos, frouxos, e por isso que as mulheres têm cada vez mais tentado ir para frente. Mas isso não deve ser assim. Assim como a mulher crente, casada com um homem incrédulo, ela precisa ter um bom procedimento para acompanhar, para levar o marido à igreja, e não ficar ali tentando pregar a palavra de Deus para ele. Assim também dentro de um lar cristão, irmãos, o homem deveria tomar a frente. Mas pastor, a minha mulher sabe mais teologia do que eu. Não deveria. A sua esposa não deveria saber mais teologia do que você. Você deveria se esforçar e aprender mais. Até mesmo porque o seu papel é defender a esposa, inclusive das heresias. É inadmissível que dentro de um lar uma esposa saiba mais teologia do que o marido. E ela tem que protegê-lo, ensiná-lo. E uma mulher cristã, irmão, não vai achar isso nada de absurdo. Eu tinha uma ovelha lá em Bom Jesus, cidade onde eu estava pastoreando. Uma moça crente, pronta para casar. Professora de inglês, curso superior. E tinha um rapaz lá que até fez a corte, né? Uma vez conversando comigo, ela disse: pastor, eu não quis porque eu quero ser governada. Eu não quero casar com um homem que eu tenha que governar a casa. E se eu casar ali, eu que vou ter que governar. Eu que vou ter que trazer ele para a igreja. E eu não quero isso, eu quero ser governada pelo meu marido. E esse, meu irmão, deve ser o pensamento de uma mulher crente. Essa é a mudança que o Evangelho traz. Totalmente contrário ao que uma sociedade caída pensa. Não que a mulher tem que se impor, que a mulher tem que se impor. As mães muitas vezes ensinam as filhas: minha filha, não dependa de homem nenhum. Você tem que estudar, e tem que estudar mesmo. Não estou dizendo que não deve, a mulher precisa estudar, inclusive teologia. Mas não para se impor a um futuro marido. Isso não é um pensamento cristão, irmãos. Mas o apóstolo Pedro diz que igualmente a Cristo, que se submeteu, que foi submisso, que foi obediente até a morte e morte de cruz, assim também vós, mulheres, devem ser submissas aos seus próprios maridos, mesmo que ele for um homem descrente. E tudo isso seja para a glória de Deus. E exatamente olhando para Cristo, irmãos, sempre nós devemos olhar para Cristo como o nosso grande exemplo, como aquele que nós devemos andar nas suas pegadas, andar nos seus caminhos, seguir e atrás, se moldando cada vez mais a Cristo. E quem foi mais submisso do que o nosso Senhor Jesus Cristo? Que sendo Deus se fez homem.
que sendo aquele que criou todas as coisas, encarnou, e por causa da submissão a seu Pai, ele se submete aos homens, ele se submete à lei que ele mesmo criou. É por isso, mulheres, que Cristo deve ser sempre o nosso exemplo. Cristo deve ser sempre aquele que nós devemos seguir, que nós devemos andar em seus passos. E por causa de estarmos seguindo a Cristo, irmãos, irmãs, vocês devem se submeter aos maridos como ao Senhor e também serem modestas. A partir do versículo 3, o apóstolo Pedro diz assim, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos e adereço de ouro, aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Irmãos, o apóstolo Pedro agora ele fala de duas coisas: da cautela que nós devemos ter em relação à beleza exterior e da profundidade que é a beleza interior transformada por Cristo. Nos nossos dias, as pessoas de forma desenfreada, elas buscam uma beleza interior, né? Vinícius de Moraes, certa vez, ele diz que as feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. E ele falava da beleza exterior. Interessante que ele não era nem tão belo assim, né? Muito pelo contrário. Mas ele estava totalmente errado. Não estou dizendo que a aparência exterior, ela não conte. Mas ela não é fundamental. Mas hoje em dia as pessoas buscam incessantemente isso, né? De vez em quando você vê fulana de tal fez um procedimento estético e morreu. Teve até uma reportagem que eu vi agora há pouco tempo de uma mulher que, querendo aumentar as nádegas, aplicou lá silicone e acabou morrendo, né? E aí sempre é aquela história: não, mas se tivesse procurado uma clínica mais especializada, tinha dado certo, né? Nunca será certo isso, irmãos. A estética pela estética. E cada vez mais a gente repara mulheres deformadas. Algumas modelos, algumas atrizes, você olha para o rosto, se aquilo é beleza, tá difícil, né? Toda cheia de toxina, parece que a boca fica grande, as bochechas parece que estouram, parece aquele boneco de antigamente, o fofão. E de vez em quando você vê que pessoas começam a tirar, né? Porque elas nunca estão satisfeitas. Mas aí o apóstolo Pedro, irmãos, escrevendo à igreja e agora escrevendo para nós, ele disse que nós devemos ter cautela com isso. Cautela. Porque nós não podemos olhar para esse texto e achar que Deus está ditando a moda. Ou que é apenas um conjunto de regrinhas, você pode isso, você não pode aquilo. Ou algumas igrejas literalistas, né, que vão apontar que esse texto aqui está falando que você tem que andar igual uma maltrapilha. Você não pode usar uma roupa bonita, que você não pode fazer o cabelo, ajeitar o cabelo, usar uma maquiagem. Mas veja o que Pedro diz: não seja o adorno da esposa que é exterior. Que não seja. Não quer dizer que você não possa se ajeitar, se cuidar, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Não há aqui uma proibição, irmãos. Como em algumas igrejas proíbem certos vestimentos, usar uma joia, um brinco. Mas será que Deus ele nunca ligou para o que é belo? Para a beleza? Nós sabemos que lá na criação, em Gênesis capítulo 1, quando Deus vai criando, ele diz assim: e eis que isso é bom. E o bom ali tem sentido de beleza, de belo. Ou seja, Deus ele se preocupa também com a estética da criação.
com aquilo que é belo. E nós vemos também que Deus, ele sempre se preocupou com a beleza da sua igreja, do seu povo. Isso nós vemos nas metáforas que a própria palavra de Deus traz. Como, por exemplo, Apocalipse. Apocalipse 2, 21, 2. Diz assim. Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu noivo. Ou seja, a igreja bem vestida, adornada para o seu noivo. E uma mulher, ela não precisa se enfeitar apenas no dia do seu noivado. No dia do noivado, nós sabemos que a mulher, ela se torna, ela se enfeita mais ainda, né? É por isso que sempre as noivas estão exuberantes. Mas Deus nunca quis, irmãos, o seu povo, a sua noiva, desarrumada. Abra também a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, verso 1, verso 10, diz assim: também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Deus está falando do seu povo, da sua esposa. E você vai ver que ele fala também de joias, que ele enfeita a sua esposa. Aí maridos, fica a dica, né? Comprar joias, roupas, pode ser bijuteria, mas de boa qualidade, viu? Mas quando nós olhamos para tudo isso, irmão, nós vemos que Pedro não está simplesmente tratando de algo exterior. Pedro está dizendo que nós devemos ter cautela com isso, que isso não é o mais importante. Porque se Pedro estivesse falando apenas de vestes, de joias, que seriam proibidas, a mulher de Provérbio não ia se encaixar aqui, porque ela faz vestidos belos e de linhos, não apenas para ela, mas para vender também. Mas o que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que isso não seja o mais importante. Pedro não está proibindo você ir em um salão, mulher, e fazer lá a sua escova, ou a sua chapinha, mesmo que seja no dia do seu batismo, e aí a água do batismo vai estragar a chapinha, não tem problema. O problema muitas vezes é o que está no coração, a intenção do coração. Para que você vai fazer aquele procedimento? Para que você vai fazer aquilo? Para que o homem ele vai em um salão de beleza fazer a sobrancelha? Qual é a finalidade disso? O que está no seu coração? É exatamente isso que Pedro ele vai falar no versículo de número 4. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pedro não está proibindo, mulher, você de usar um belo vestido, uma bela calça, usar uma joia bonita, fazer uma maquiagem, mas o que ele está dizendo é que isso não é o mais importante. O que ele está dizendo é que um rapaz, quando se interessa por uma moça, não é isso que deve ser levado em conta apenas, ou como principal. Assim também os rapazes. Não é porque um rapaz usa uma camisa da marca Polo, né? Original. Essas marcas que as pessoas gostam de usar e às vezes você olha para alguém bem vestido e você já define o seu caráter. Não é porque ele usa uma camisa com aquele jacarezinho lá da costa, né? Que vai fazer dele um homem de bom caráter. Às vezes, irmãos, essa formosura, ela é vã, como diz o proverbialista. O
O que Pedro está dizendo, irmãos, é que nem sempre o exterior é que deve contar. Que você não deve fazer uma escolha por alguém apenas pelo exterior. Muitas vezes aquele irmãozinho que é fisicamente prejudicado é que é o de Deus. Né? Muitas vezes a irmãzinha que é fisicamente prejudicada é que é a de Deus. Mas às vezes nós olhamos só para o exterior, como se isso fosse o mais importante. Conta também, mas não é o mais importante. O importante é o coração. E Pedro vai dizer, seja porém o homem interior. E Pedro ainda está se referindo às mulheres. Porque a palavra grega que se traduz aqui para homem é uma palavra genérica que trata de homem, mulher, menino, humanidade, raça humana. Mas serve para ambos. A questão não é só externa, mas a profundidade do que está dentro do seu coração. Cristo Jesus. De fato, Cristo é que é a beleza de uma pessoa. É Cristo ter adentrado o seu coração, a sua vida. É que torna de fato você belo. E não esses conceitos mundanos. A modéstia do coração. É isso que Pedro está dizendo. Vista a roupa que você vestir. É Cristo que faz a diferença na sua vida, mulher. É Cristo que traz um valor para a sua vida, mulher. Não é porque o seu marido não pode lhe dar um vestido de marca, uma bolsa de marca, uma sandália de marca, que você vai ser menor do que qualquer outra dentro da igreja. E não é porque você usa roupas finas, caras, que você vai ser melhor do que qualquer outra mulher que seja crente dentro da igreja. A diferença está em Cristo Jesus. E pisando nos passos de Cristo, você deve ser submissa, você deve ser modesta, e você deve ser um exemplo para as outras mulheres. Versículo 5 diz assim: pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Pois foi assim também que as santas mulheres se ataviaram outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus. Não é? Quantas mulheres que são exemplos na Bíblia para nós, né? Nós podemos citar Ruth, não é? A Moabita, transformada por Deus. Se nós fôssemos falar de cada mulher que é exemplo para nós da Bíblia, esse sermão não iria terminar hoje. Mas essas mulheres, irmãos, elas esperavam em Deus, e porque elas esperavam em Deus, elas eram submissas aos seus próprios maridos. E há quanto tempo você não se dedica a uma biografia de uma mulher da Bíblia, né, para que você possa se espelhar? Porque elas foram exemplos também. Assim como você, mulher crente aqui da Praia do Canto, deve ser exemplo para muitas outras, por causa de Cristo na sua vida. O interessante é que Pedro, ele usa um exemplo inusitado, né? Porque no versículo 6 ele vai dizer como fazia Sara, que obedeceu a Abraão chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Sara, pastor, Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Eu vou logo tirar o peso das irmãs. Esse texto não está lhe obrigando a chamar o seu marido de Senhor, viu? Aí as mulheres fazem assim, ufa, ainda bem. Mas ele está dizendo que esse Senhor aí é uma questão de autoridade. Que Sara obedecia a Abraão. Você deve lembrar lá do texto em Gênesis, quando os anjos visitaram Abraão, e Abraão diz a Sara para ela ir preparar a comida, e ela vai, né? Não sabemos qual o espírito ali, mas ela vai. Ela vai e ela obedece a Abraão. Mas pastor, Sara como exemplo, né?
Ele diz como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, e as mulheres, olha o que Pedro diz, a qual vós vos tornaste filhas, filhas de Sara, filhas de Sara. Eu tinha um professor que dizia que isso era um bom nome para uma departamental de SAF, né? Filhas de Sara. Se tornaram filhas de Sara. Mas Sara, pastor, Sara riu de Deus. Sara ficou ali ouvindo a conversa de Abraão com os anjos, e quando o anjo disse que daqui a um ano voltaria para que ela fosse mãe, ela riu de Deus em seu coração. Quando Deus questionou, ela disse, não ri não. Deus disse, riu sim. Mas exatamente Sara, irmãos, que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele coloca como um exemplo para as mulheres em obediência. Assim como nós, irmãos, nos tornamos todos filhos de Abraão, também se torna filho de Sara. Lá em Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele vai apontar, ele vai falar das duas mulheres, Agar e Sara. Ele fala que Sara representa a escravidão, que Agar representa a escravidão, e Sara representa a liberdade, a igreja, a qual continua dando a luz. E nesse sentido, sim, a igreja é mãe de todos os crentes. E nós devemos olhar, assim como Abraão, nós nos tornamos filhos de Abraão pelas promessas de Deus, por causa de Cristo, assim também nos tornamos filhos de Sara. Se você já leu as Crônicas de Nárnia, você sabe que aqueles meninos, eles eram chamados filhos de Eva, né? Filhos de Eva. Eva representando ali aquilo que era pecado. Eles viviam em um mundo que estava para ser destruído pela Segunda Guerra, e eles precisavam de uma dimensão maior para a redenção. Assim também, irmãos, assim como Adão e Eva representam o que é pecado, Abraão e Sara representam a redenção, a restauração, por causa de Cristo, por causa daquele que fez a promessa. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Verso de número 11. Hebreus capítulo 11, verso 11 diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Ela creu. E é isso que fazia dela um exemplo. Ela creu naquele, ela esperou naquele que fez a promessa. Assim como Abraão também praticou vários pecados, mas pela fé é que Abraão foi o que foi. É por causa de Deus, é por causa de Cristo. É por isso que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele escolhe Sara, que nós poderíamos apontar aqui vários defeitos, vários deslizes de Sara, mas havia fé no seu coração. Ela foi salva por causa de Cristo, pelo aquilo que Cristo faria por ela lá na cruz, assim como fez por você, mulher. É exatamente de Cristo que esse sermão fala. É exatamente de Cristo que esse texto nos ensina. Esse texto não é sobre Pedro, esse texto não é sobre Abraão, esse texto não é sobre Sara. Esse texto nos aponta para Cristo. A submissão do nosso Redentor, a qual ele enfrenta aquela cruz, submetido à vontade do Pai para nos salvar. A modéstia de Cristo, mesmo sendo belo. O que era mais belo do que Cristo? Muitas vezes nós ficamos buscando a beleza exterior desse mundo, mas me aponte algo mais belo do que Cristo. Mesmo quando ele foi julgado, mesmo quando ele teve o seu cabelo arrancado, a sua barba arrancada, o seu corpo dilacerado pelo chicote do romano, e humanamente falando, talvez as pessoas olhassem para ele e não vissem formosura nenhuma, ele era belo.
E a beleza de Cristo, mulher, que você deve buscar na sua vida. E Cristo é o maior exemplo para nossas vidas, para todos nós. Aquele que nunca pecou. Como o apóstolo Pedro diz, nenhum dolo foi achado em sua boca. E que nós devemos sim, não só as mulheres, mas homens e mulheres, andarmos nos passos de Cristo. Exatamente porque nós cremos nisso pela fé. Exatamente por isso, mulher, que a qual crê no Senhor Jesus, você deve andar nos seus passos, andar nos passos do Senhor Jesus Cristo. Você deve ser a cada dia mais parecida com Ele. Não busque os exemplos desse mundo, busque a Cristo. Se amolde à formosura de Cristo, à santidade de Cristo. Busque a glória de Cristo. Na submissão, na modéstia e sendo um exemplo para o mundo caído. Como Cristo é o nosso exemplo, a qual nós devemos pisar em suas pegadas.